Então, a história do horto, né, da comunidade no geral, ela inicia na época do Império, quando Dom João VI veio e se alojou aqui na época, né, no Horto Real, com casais de escravos, né, que ele trouxe de Portugal para iniciarem, né, o trabalho braçal para a construção do Jardim Botânico. E no final, quando terminou nessa fase do Império, né, e veio a República, a prática teve continuidade, não é? Porque essa era uma área assim inóspita, não é? Tinha lugares que era muito úmido, tinha inclusive Pantanal, e o Jardim Botânico precisava de pessoas, né, que se dedicassem ali diariamente para o plantio e para a conservação do parque. Então, os diretores, né, tinham a prática de oferecer áreas para os moradores construírem suas casas, ou então oferecer casas vazias para que as pessoas, que a família se abrigassem, não é? Passassem a residir ali e assim ter mais disponibilidade de fazer a função, né? O trabalho dentro para a construção do Jardim Botânico. A partir, né, daí foi se desenvolvendo, foi se estabilizando, sempre com a prática, né, do cuidar da natureza, não é? Do plantio, da preservação do meio ambiente, do ambiente local, tendo cuidado para não ter degradação, né, desmatamento, e as famílias foram se instalando, né, tiveram filhos que cresceram aqui, mas sempre com o mesmo compromisso com o meio ambiente, não é? Hoje, algumas famílias ainda tem pessoas que continuam a trabalhar hoje Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, e a prática, né, do preservar do local e preservar a natureza, isso é constante na comunidade. Tanto que vocês podem fazer a comparação, né, do lado que é considerado informal, a diferença da preservação da floresta com o lado que é formal, que inclusive desmata imensamente para construir as mansões. O conflito fundiário, ele iniciou na década de 80, tanto que a Associação de Moradores, né, e Amigos do Horto, ela foi criada com esse sentido, com esse compromisso de estar gerenciando, né, estar à frente da luta da comunidade pelo direito à moradia. A associação foi criada quando começaram a surgir os primeiros processos, né, de reintegração de posse para a remoção das famílias que moravam dentro da área da União. A princípio, começou com órgãos que hoje já são, alguns até já são, um deles já é extinto, que é o antigo IBDF. Aí depois passou ao polo do IBAMA e ultimamente depois passou para a União, o polo dos processos, passou para a União Federal, e depois que a área foi passada para o Instituto, foi transferida para o Instituto de Jardim Botânico, então os processos hoje são de domínio do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico. E na época que a associação começou, né, a atuar, foi devido que começou uma demanda muito grande de processo de reintegração de posse. E então um grupo de moradores resolveu criar a associação para que juridicamente os moradores tivessem legitimidade para estar contestando esses processos. E a partir daí, a partir do dia 26 de julho de 1982,
a Associação de Moradores passou a tomar frente, né, da defesa dos moradores contra a reintegração de posse. E hoje, isso já tem quase 20 anos, né? Foi em 2006, né? Que foi quando eu realmente advoguei para o primeiro morador do Horto, né? E comecei a me aproximar muito da comunidade e da própria questão jurídica, né? Então, desde então a gente vem fazendo essa assessoria, eu venho fazendo assessoria com a ajuda de outros advogados, né? A Paula, professora de vocês, é uma dessas advogadas que é essencial para a gente fazer essa assessoria. E hoje a gente faz assessoria para o Núcleo de Prática Jurídica do PUC, né? De forma gratuita para a Associação de Moradores e também para todos os moradores. Então, sim, na verdade, a área que envolve a comunidade, da qual a comunidade está inserida, é uma área até mais ampla do que aquela que a comunidade em si ocupa. O território físico ali mesmo que a comunidade ocupa, ele tem, além dos moradores do Horto, o próprio Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, tem outros órgãos do próprio governo federal, o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do governo federal, tem um Tribunal Regional Eleitoral, além de outras empresas que funcionam, como por exemplo a Light, também tem ali um ponto específico. Então, é uma área maior e a área é de propriedade da União. E isso é até um dos pontos importantes assim, para a gente entender o conflito, né? Porque como é que a comunidade do Horto ela surge, né? Quando o Jardim Botânico começa as suas atividades, era muito comum naquela época que se permitisse que os funcionários de um determinado órgão público construíssem suas casas no entorno, porque o deslocamento no Rio de Janeiro era muito difícil, né? É uma região que tem muito morro, enfim, é difícil de deslocamento. Imagina no início do século XIX, né? Então, o Jardim Botânico permitiu que seus funcionários construíssem no entorno, e aí sim vem surgindo a comunidade numa área até então que era da Coroa, e depois a área que se torna uma área da União. Essa sempre foi a dinâmica adotada não só ali, como em outros locais do Rio de Janeiro também. Hoje a comunidade tem 621 famílias, mais de 4 mil pessoas, que numa pesquisa recente feita pela UFRJ, mais de 75% dessas famílias têm algum vínculo de ancestralidade com antigos funcionários do Jardim Botânico, ou algum integrante da família hoje ainda tem esse vínculo com o Jardim Botânico. Então, na década de 80, antes da Constituição de 88, a União entende que o melhor para a União é retomar aquela área, a intenção é tirar os moradores. Porque a gente tinha naquela época, pré-Constituição de 88, imagina? A gente tinha uma visão do bem público completamente diferente da visão que a gente tem hoje, né? Era uma visão estritamente patrimonial do bem público. Para que serve um bem público? Para trazer divisa para o poder público, poder investir em alguma política pública, alguma outra coisa, mas é para trazer renda para o poder público. A ideia era um pouco essa. Então a gente vai desocupar esse espaço porque as pessoas estão fazendo um uso privativo daquele bem que é público, nessa visão estritamente patrimonial. Então, no início da década de 80, a União move 215 ações de reintegração de posse contra essas famílias do Horto. São 621 famílias, naquela época foram distribuídas 215 ações, beleza? Todas essas ações, em todas essas ações, a União ganhou. Só que quando as decisões nessas ações transitarem em julgado, quando o processo chegou ao fim, não admitindo mais recurso, o contexto jurídico, político, ele era outro. As sentenças elas já vêm na década de 90. Então, na década de 90, a gente já tem Constituição de 88, que é um grande marco, né, de mudança na perspectiva que se dá ao bem público. Você já fala, por exemplo, na Constituição, em função social da propriedade, pública e privada, função social da posse e outros direitos sociais que vocês estudam, né? E no início dos anos 2000, surge também uma lei super importante, que é a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, que regulamenta o artigo 182 da Constituição. E essa lei, ela vem justamente para outorgar uma série de direitos para esses assentamentos informais, urbanos, históricos, com posse longeva, que tem alguma destinação social. Então é uma lei que vem para poder garantir direito para esse tipo de ocupação. E depois da lei de 2001, a gente teve outras leis nessa mesma perspectiva. Teve a lei 11.487 de 2007, teve a lei 11.977 de 2009, que são leis que reconhecem as ocupações
reconhecem que elas têm uma série de direitos. No ano 2000, o direito fundamental à moradia entra na Constituição, no artigo 5º, que não estava, no artigo 6º, desculpa, que não estava. Então toda a perspectiva muda. Então a União diz assim, bom, eu não quero executar essas sentenças de reintegração de posse, eu não quero mais a área. Eu quero que a área fique nas mãos da comunidade. E em 2011, ela começa a elaboração de um projeto de regularização fundiária para os moradores do horto. Então, a Secretaria de Patrimônio da União, no Rio de Janeiro, faz um convênio com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ para poder desenvolver esse projeto de regularização fundiária. O projeto chega ao fim em 2013, 2014, e quando ele foi ser implementado, o que é implementar um projeto de regularização fundiária? Né? Você dá um título formalizando aquela ocupação para aqueles moradores. E a partir do momento que você dá um título formalizando aquela ocupação, você reconhece que esses moradores têm uma série de direitos, principalmente o direito de morar ali. Né? Então, isso ia ser implementado quando a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico faz uma denúncia no Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União se apropria da questão. Qual foi o objeto da denúncia? Né? Estavam dizendo que regularizar os moradores ali era fazer um mau uso do bem público, porque você estava garantindo que poucas pessoas tivessem acesso àquele bem que é público. E, no final das contas, a gente sabe que é muito mais do que isso. Né? A visão ali é uma visão patrimonial, uma visão não só de cunho patrimonial, mas também cunho ideológico muito grande. E o Tribunal de Contas da União determina que uma comissão formada por 3 ministérios analisassem a causa. O Ministério do Planejamento, o Ministério da Cultura e o Ministério do Meio Ambiente. E dessa comissão, eles tinham que fazer um parecer dizendo qual a área que o Jardim Botânico efetivamente tem interesse. Se é só a área que ele já tem, ou se ele tem algum interesse de ampliar os seus muros ali, ampliar o seu perímetro. Né? E esse parecer final diz que o Jardim Botânico tem interesse em ampliar as suas atividades em até 80% da área que hoje é ocupada pela comunidade, o que significa uma reintegração de mais ou menos 500 famílias. Né? E a partir dessa decisão do Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União começou a executar aquelas 215 ações de reintegração de posse que tinham já transitado em julgado na década de 90 e a propor novas ações de reintegração de posse contra as famílias que ainda não tinham ação. Que de 621 a gente tinha 215, né, que já tinham ação, e 406 que não. Então você começa a propor novas ações para as famílias que não tinham e executar as antigas. Então quase que a regularização fundiária é feita. No momento em que isso ia acontecer, o Tribunal de Contas da União entrou nessa discussão e fez elaborou uma decisão que, na verdade, levou a questão para uma decisão política do governo federal. Né? Em 3 ministérios tinham que decidir se o Jardim Botânico ficava como ele é hoje ou se ele tinha que ampliar as suas atividades. E aí o Jardim Botânico, o Ministério do Meio Ambiente, disse que tinha sim que ampliar. E aí começa uma outra batalha aí em cima desse novo perímetro que foi fixado. Entendeu? Os prejuízos são diversos, né? Principalmente os causados pela questão emocional, porque a ameaça de remoção ela é muito invasiva, né? É muito bruta e muito injusta, porque as famílias que vivem num local há mais de 100 anos que existem aqui, aí de repente foram convidadas para morar no local, ofereceram moradia, aí de repente muda tudo, as famílias se veem taxadas como invasoras e a partir daí começam a ser ameaçadas de remoção sumária sem direito, sem oferta de outra moradia. Isso é muito injusto e abala muito a saúde das pessoas, né? Tanto que existem algumas pessoas que até desenvolvem depressão, ficam desanimadas, né? Pensando o que vai ser o futuro da família se perder a moradia aqui, porque a maioria não tem condições de arcar com o aluguel, não é? Então é uma ameaça muito
cruel, muito injusta, e isso afeta muito o emocional das pessoas. Olha, as estratégias foram assim, diversas, né? Na medida que ia surgindo possibilidade da gente estar fazendo denúncias através de participação em seminários, né? Através de reuniões em universidades e até mesmo no Ministério Público, não é? Mas uma estratégia que nós tivemos e que ajudou muito a mudar nessa visão de comunidade invasora foi a partir do momento que nós resolvemos criar o Museu do Horto. Porque nós tivemos nós temos um entendimento, não é? Que onde existe história, onde existe memória, isso não pode ser descartado. E então, através do Museu do Horto, a sociedade começou a conhecer o outro lado da comunidade, né? O lado positivo da comunidade, o lado raiz da comunidade, né? Os moradores com suas histórias, com suas memórias, com as nossas narrativas, as pessoas começaram a se sensibilizar e através daí, recentemente, outras iniciativas apareceram, né? Como o projeto Horto Natureza, que hoje está aí bastante ativo, divulgando o lado ecológico da comunidade, divulgando as belezas do local, as belezas que são preservadas, como o Rio dos Macacos, né? Então hoje eu tenho o maior respeito e amor pelo Museu do Horto, porque ajudou a mudar muito a história da comunidade. Então são essas iniciativas que nos fortaleceram e que ajudaram a mudar, né, a visão que a sociedade tinha, tanto que recentemente a ministra do Meio Ambiente, a mesma ministra que bateu o martelo, a Marina Silva, em um certo momento, para a remoção da comunidade, numa outra gestão, hoje ela tem uma outra fala. Tem uma fala de respeito e de reconhecimento pela permanência da comunidade. Então, a questão da discriminação, né, do preconceito racial, isso aí é gritante, né? Tanto que teve uma época em que nós participamos de várias atividades, inclusive em Brasília, né, para fortalecer a luta. E então nós nos aproximamos muito de pessoas, né, de companheiros que estavam lutando pelo reconhecimento quilombola, não é? Através da Secretaria da Igualdade Racial, participamos de algumas audiências públicas. Então nós vimos o quanto o Horto se enquadrava também nessa questão do quilombo urbano, né? O quanto era necessário da gente estar lutando para esse reconhecimento também enquanto comunidade quilombola. Isso aí foi um boom da discriminação. Ali nós vimos o quanto a comunidade é discriminada e o quanto tentam tirar a visibilidade das pessoas negras da comunidade. Isso aí é assim, incontestável, né? Até porque nessa época eu estava à frente da associação, uma mulher negra, estava à frente da associação, e senti na pele o quanto isso o quanto o preconceito estava ali latente, não é? Sobre essa questão do reconhecimento da comunidade, como comunidade quilombola, o reconhecimento das pessoas, né, da maioria negra, né, que mora nessa comunidade, que ajudou na construção dessa comunidade, e não tem visibilidade nenhuma. Não tem. Porque essas pessoas são as pessoas mais, na verdade, são as mais, parte mais carente, né? E se dedicam mais à família e ao trabalho. Temos como provar o quanto a comunidade tem
de remanescência quilombola. Os espaços estão aí, né, que sinalizam, que comprovam, né, o quanto os escravos contribuíram para a construção dessa comunidade, para a construção do que tem no entorno da comunidade, e não são reconhecidos. Entendeu? Então, isso aí existe, não é? Só não vê e não reconhece quem não quer, porque eu já senti na pele e sei o quanto isso é verdadeiro. E sinto até hoje. As mulheres aqui têm um papel principal, né? Na resistência, porque a gente vê, vocês podem verificar nos vídeos, né, que tem aí na comunidade no momento do embate da resistência, que a maioria que se apresenta ali são as mulheres gritando pelo direito, né, de permanecer, as mulheres gritando gritando, né, reivindicando para não serem despejadas. Então, as mulheres, né, não só do Horto, né, como na luta no geral, as mulheres são sempre protagonistas e ensinam, não é, no dia a dia as crianças o quanto é necessário cuidar do meio ambiente, o quanto nos fortalece ter o vínculo com a questão ambiental, não é? Ter a visão de que o meio ambiente é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável, uma boa convivência com o ambiente. Finalmente, estamos num momento que a gente tem que considerar que é positivo, né? Para a regularização fundiária da comunidade. Mas mesmo sendo positivo, nós temos que estar sempre com cuidado e com alerta, porque aqui no nosso caso, não basta regularizar, não basta ter a titulação, porque nós vivemos muita pressão, a comunidade sofre essa pressão toda pela remoção, e a gente sabe que o que está por trás disso é a especulação imobiliária. Então a gente tem que pensar numa regularização que não deixe brechas para a regularização fundiária entrar. Porque se regulariza sem uma regra rígida, não é? Sem ter o cuidado que o morador vai conseguir a posse, vai conseguir o título e não vai passar para quem tem maior poder aquisitivo, essa é a nossa maior preocupação. Porque se acontecer dessa forma, a comunidade vai perder mais ainda. Vai perder mais do que se não regularizar. Porque aí já vai estar titulada, cada um vai ter o direito de fazer o que bem entender e acaba a tradição, acaba a história, acaba a comunidade e nós não vamos ter condições de continuar vivendo nessa área. Esse é o meu entendimento. Desde 2011 que nós temos, através do governo Lula, 2011, 2010, nós tivemos a possibilidade, né, de fazer, estamos assim, às vésperas de concluir a regularização fundiária. Mas a gente só não conseguiu ver essa finalização justamente por conta do preconceito de uma associação de moradores de elite, né, que defende os direitos da elite, que é a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, que apresentou uma denúncia no Tribunal de Contas da União, questionando a regularização fundiária da comunidade em áreas da União, em áreas que pertencem ao Jardim Botânico. Isso a gente sabe que não é verdade, que o Jardim Botânico avançou para dentro da comunidade. Isso é fato, entendeu? E com isso nós tivemos a regularização fundiária interrompida, porque o TCU, de uma forma assim, bastante equivocada, acatou a decisão, né, a denúncia apresentada pela Associação de Moradores do Jardim Botânico. E para vocês verem até onde vai
a discriminação até a nível institucional. E no outro momento, quando nós tentamos, né, recorremos ao TCU para fazer a nossa defesa pela permanência, para fazer, para desconstruir aquilo que a associação AMA-JB construiu, né, através dessa denúncia, os ministros simplesmente alegaram que nós da AMAO, Associação de Moradores e Amigos do Horto, não tem legitimidade para fazer essa defesa, quando a situação é a mesma. Se uma associação tem o direito de apresentar uma denúncia, como que a outra, não é, que é a ré, que é acusada, não tem legitimidade para fazer a defesa? Mais uma demonstração do racismo institucional, que é pior ainda, partindo de um órgão, não é, de um Tribunal de Contas da União, que deveria acatar e respeitar todos os tipos de situações, todas as comunidades, analisar assim de uma forma íntegra, não é, imparcial, para que todos, defendendo o direito de todos, mas isso não aconteceu. Então, nós sempre pleiteamos pela concessão de uso especial para fim de moradia, né? Que é a CUEM, que permite a regularização fundiária em titulação, né, em áreas da União, mas ela pode ser daqui a 100 anos, daqui a algum tempo, a partir do momento que o governo tem algum interesse, ele pode vir a reivindicar aquela área. O bom da CUEM é que ela não permite o avanço da especulação imobiliária, não é? E é uma legislação que a gente tem que aproveitar, porque o governo federal, né, tem condições de fazer com que a terra da União cumpra a função social. Sendo que agora, ultimamente, surgiu uma nova modalidade para regularização fundiária, né? Que é o termo territorial coletivo, que é muito aplicado, né, fora do Brasil, inclusive, e está havendo uma discussão aqui no Brasil para que ele possa legalmente ser utilizado como instrumento para regularização fundiária. Pelo que eu tenho visto, que eu tenho lido, é também um instrumento que fortalece bastante a comunidade, né? Mas a partir do momento que passa o domínio de toda aquela área ali para um grupo, né, para uma associação legítima, né, para fazer a regularização e passar a ser dona daquela terra, e cada morador vai ser o dono do seu imóvel, da sua casa. Mas assim, eu vejo, né, com uma certa restrição. Por quê? Primeiro, porque a nossa legislação aqui permite muita coisa inadequada, né? O meu medo dessa modalidade do TTC é que ele seja aplicado em área de milícia. Que aí o morador, coitado, não é? Vai pensar que está sendo beneficiado, e no final das contas quem vai ser beneficiado é a milícia, né? É o poder paralelo, que a gente vê que está cada vez mais avançando dentro principalmente aqui do Rio de Janeiro, né? E uma outra restrição que eu tenho é com relação à possibilidade de comercialização desse imóvel dentro do molde do TTC. O que nós aqui da comunidade do Horto somos totalmente contrários. Nós queremos a casa, o imóvel, para fins de moradia somente, entendeu? Receber a titulação e só ter o direito de morar, sem ter direito a comercializar. Então, nesse sentido, eu acho que o melhor para nós seria mesmo a concessão de uso para fim de moradia. Na verdade, assim, esse novo momento que surgiu, ele decorreu muito de uma atuação do Ministério Público Federal na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão,
que é um lugar do Ministério Público Federal que faz uma análise de possíveis violações a direitos humanos em caráter coletivo, né? Então, essa Procuradoria no Rio de Janeiro, ela percebeu que cumprir essas sentenças de reintegração e propor novas ações, sendo que é uma comunidade histórica, comprovadamente histórica, está ali há 5, 6 gerações, comunidade bicentenária, poderia estar ocorrendo alguma violação em direitos humanos. Você tem várias crianças, você tem idosos, você tem pessoas que têm algum grau de vulnerabilidade, né? Não é só vulnerabilidade econômica, mas outros tipos de vulnerabilidade. Então, o Ministério Público entra na jogada e instaura um inquérito civil para investigar possíveis violações em direitos humanos realizados pela conduta do próprio governo federal que está propondo e executando essas ações de reintegração de posse. E nesse inquérito que o Ministério Público ele instaura, ele de alguma forma provoca o governo federal, especificamente na Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria-Geral de Diálogos Sociais da Presidência da República, para tentar estabelecer, não é, um novo olhar para essa questão do horto. Porque a gente percebeu que tirar ou não a comunidade é uma decisão estritamente política. Por mais que você tenha ações propostas e sentenças transitadas em julgado, se a autora da ação não quer mais executar, ela pode voltar atrás e perceber uma outra destinação possível para aquela área. Então, a Secretaria-Geral da Presidência é chamada para tentar estabelecer um novo diálogo com a comunidade e com os atores que, de alguma forma, podem solucionar o conflito. O Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, a representação coletiva da comunidade, a Prefeitura, o Estado do Rio de Janeiro, enfim, outros órgãos, né, do Governo Federal, Secretaria de Patrimônio da União e por aí vai. E nessa nova conjuntura, né, que é formada, se vislumbra a possibilidade de um consenso na permanência desses moradores. Em paralelo a isso, né, a gente teve aquele período de pandemia do Covid-19 e foi proposta uma ADPF no Supremo Tribunal Federal, a ADPF 828, com o objetivo de proibir que durante o período da pandemia desocupações forçadas ocorressem, seja numa ação de despejo por falta de pagamento de aluguel ou até em ações de reintegração de posse. O relator dessa ADPF foi o ministro Barroso, e o Barroso, a princípio, suspendeu, durante o período da pandemia, todas as reintegrações forçadas. A pandemia chega ao fim e o Barroso estabelece um regime de transição. Ele diz o seguinte: olha, todos os tribunais do país agora têm que ter uma comissão de solução de conflitos fundiários para poder tentar solucionar de maneira consensual os conflitos fundiários coletivos. E o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julga as questões, as causas do horto, ele instaurou a sua comissão em razão dessa decisão do Barroso, e a gente começa um trabalho para tentar levar todas as causas do horto para essa comissão. Então a gente tem um grupo de trabalho técnico que está tocando, né, enfim, que está realizando um trabalho sobre a possibilidade de consenso na área do horto, tá? Que é aquele grupo que está sendo levado à frente pela Secretaria-Geral da Presidência, tá? E, em paralelo a isso, a gente conseguiu levar todas as ações do horto para essa comissão de conflitos fundiários. Então a gente tem esses dois atores agora novos aqui tentando chegar a um consenso, né, para que você não tire as pessoas, ou se tiver que tirar essas pessoas, né, você consiga de alguma forma realocá-las dentro do mesmo perímetro, na mesma região, que é na verdade o que a legislação garante, né? A legislação garante uma série de direitos que, sob o pretexto de que o patrimônio é público, de que eu quero dar uma outra finalidade a isso, você está violando o direito desses moradores. É isso que está acontecendo na prática, né? E com relação à regularização fundiária, né, que você perguntou também, isso, como é que seria essa regularização fundiária? Os moradores, eles querem que a propriedade da área continue com a União e que eles sejam regularizados a partir de um instrumento de regularização fundiária denominado concessão de direito real de uso. A concessão de direito real de uso nada mais é do que um contrato que o morador celebra com a proprietária da área, no caso a União. É um contrato por prazo indeterminado e no próprio contrato a gente vai estabelecer qual o objetivo dessa regularização.
Pode ser um objetivo, por exemplo, comercial, pode ser um objetivo industrial, ou pode ser um objetivo social, especificamente garantindo que o morador permaneça ali para fins de moradia. Tá? Então, o modelo de regularização que a comunidade pretende é esse. A comunidade não quer que a propriedade saia das mãos da União e vá para cada morador. A propriedade continua com a União, os moradores, eles na verdade conseguem o direito à posse do bem. E é através da posse que eles vão exercer o direito à moradia deles em caráter ininterrupto, né, por prazo indeterminado, e com direito à sucessão hereditária. Né? Se esse morador morre, os seus sucessores têm direito de permanecer no imóvel. E eles, moradores, eles próprios, querem que nesse contrato conste que eles não podem negociar para terceiros em vida esse direito, porque a lei permite que esse direito seja negociado, salvo disposição em contrário nesse contrato. Então, é para aquele morador ficar ali exclusivamente para fins de moradia, e caso ele venha morrer, quando isso acontecer, se transfere para o seu sucessor. Esse é o modelo que eles pretendem, né?